Olá pessoal, hoje eu tô aqui com o Rodrigo Fonseca. Bom, se a gente falar de inteligência emocional no Brasil, não tem como não conhecer o Rodrigo Fonseca e tudo o que ele dedica para passar pra gente esse conteúdo tão importante. Rodrigo, muito obrigada por estar no Conaís, é um prazer imenso. Prazer todo meu, Tabata, e todos aí que estão nos acompanhando, nos vendo, nos ouvindo. Espero poder contribuir um pouco com todos nós aqui. Muito obrigada. Rodrigo, vamos começar então com a pergunta básica. O que é esse trem de inteligência emocional que hoje todo mundo está falando? Sim. Né? Muitas pessoas sabem uma coisa ou outra, entendem um pouquinho o conceito, mas não conseguem entender direito o que é. Então, o que é esse negócio de inteligência emocional? Tem várias maneiras de enxergar, Tabata, a inteligência emocional. A primeira delas, de uma forma bem simplista, bem básica, a inteligência emocional é a capacidade de nós gerenciarmos, lidarmos com essas emoções. Primeiro, conhecermos, termos consciência, conhecimento dessas emoções e depois gerenciar. Como eu gerencio tudo isso daí? Dentro e fora. Dentro é a inteligência intrapessoal e a fora a social, a interpessoal. Então, de uma forma simplista é essa. Mas tem outra maneira que eu gosto muito de olhar a inteligência emocional, que é pelo próprio termo inteligência emocional, a origem do termo inteligência emocional. A palavra inteligência primeiro vem do latim interlegere, onde inter vem de entre, legere vem de escolhas, ou seja, toda inteligência, não importa se é emocional, a intelectual, a musical, qualquer tipo de inteligência, na verdade nós ganhamos uma maior possibilidade de escolher entre, no caso da emocional, escolher entre que emoção eu uso, em que momento, qual a quantidade que eu uso, de que maneira eu direciono, eu gerencio essas emoções. Então o termo inteligência vem de interlegere, inter de entre, legere de escolher, de eleger. E o termo emoções, que eu adoro, que até o meu primeiro livro, o nome era E-Emoções, a minha segunda edição virou Emoções, tudo junto, mas a primeira edição eu fiz com E-Emoção, para puxar a atenção do público para a própria palavra emoção. A palavra emoção vem do latim emovere, onde o prefixo E vem de externalizar, e mover vem de movimento. Isso quer dizer o que, Tabata? Que toda emoção humana, e quando eu estou dizendo emoção, é bom nós falarmos o que é emoção, porque normalmente as pessoas nem sabem, que fazem um bicho de sete cabeças que é emoção. Não, emoção é o que a gente sente o dia inteiro. Medo, tristeza, raiva, alegria, ódio, amor. São emoções que todos nós sentimos. Tem, lógico, as dissidências dessas emoções, ou seja, as ramificações, ansiedade, angústia, mágoa, tudo dissidência, mas as básicas é medo, tristeza, raiva, alegria e amor. E depois elas se subdividem em tantas outras emoções ou sentimentos que nós temos. Então, é a capacidade que nós temos de expressar, gerar movimento externo. Cada emoção que nós sentimos, ela surge apenas para uma coisa: gerar um movimento externo. Eu estou querendo dizer o que com isso na prática? Quando nós estamos com medo, o medo vem para gerar que tipo de movimento? Ou eu corro, fujo daquele que está me deixando com medo, porque eu não consigo atacar, ou se eu sei que eu posso atacar, isso no mundo animal, ou mesmo no mundo humano, se alguém está me agredindo, ou eu ataco se eu vejo que eu posso atacar, ou uma terceira opção, eu finjo de morto. Porque se você vê nesses Discoveries, canais aí, fechados, tem muito estudo sobre animais, eu gosto de assistir, e ali mostra como funciona o cérebro animal, o cérebro emocional. Tem a teoria aí dos cérebros triunos, né? Que é o cérebro mamífero, o cérebro reptiliano, aliás, mamífero, que é o emocional, e o cérebro cognitivo. Então, como nós usamos esses cérebros normalmente na natureza, então o animal vai lá e finge de morto. E o ser humano também finge de morto. A gente tem que preservar a nossa vida. Sim, né? E muitas vezes não estamos nem colocando a nossa vida em risco, Tabata. Às vezes em reunião, a pessoa trava, em falar em público, em entrevista, a pessoa trava, dá branco, dá o famoso sequestro da amígdala. A amígdala, ela encharca o organismo de adrenalina, de cortisol, ela superativa, então ela rouba toda a capacidade cognitiva que nós temos para centrar onde? Na ação.
que se estamos em perigo, não tem que ficar pensando, racionalizando, fazendo filosofias, não, minha amiga, age. Então o medo vem para agir. E nós fazemos o quê? Normalmente paralisamos. Usamos apenas uma maneira, que é a última maneira que os animais recorrem, que é fingir de morto. Quando não dá nem para fugir nem para atacar, ele finge morto. E nós fazemos a mesma coisa. Infelizmente, quando está numa entrevista, quando está numa reunião, falando em público, a pessoa trava, finge morto. Quando precisa dela, numa crise agora que nós estamos passando, as pessoas estão fingindo de morto. Não é comigo, não está acontecendo nada. Ou seja, ninguém age em prol de fazer algo diferente, de mudar algo na nossa sociedade. Então, a inteligência emocional, traduzindo de uma forma simples nesse sentido, é a habilidade que nós podemos desenvolver de escolher, de selecionar que tipo de emoção eu preciso agir, eu preciso sentir neste momento e como eu posso direcionar para gerar resultados práticos na minha vida. Então, a inteligência emocional tem a ver com isso, com as emoções que estão sendo carregadas o tempo inteiro no nosso organismo, via neurotransmissor, via hormônio, e aí essa sopa de hormônios é o que nós chamamos de medo, de tristeza, de raiva, de alegria, de amor. É tudo hormônio. Hormônio é químico. Só que como acontece essa química no nosso organismo? Via estímulo ou externo, que é o que nós comumente percebemos, mas tem outro estímulo ainda mais importante e mais presente no nosso dia a dia, que são os estímulos internos. Que são pensamentos que nós temos o tempo inteiro, são gatilhos, são crenças que vão sendo disparadas o tempo inteiro, que surgem do nosso cérebro emocional ou do nosso inconsciente, como alguns dizem. Então surge e nós não temos controle. E aquilo fica toda hora impactando o nosso cérebro emocional, portanto, dando sinais para neurotransmissores disparar nas glândulas, dispararem hormônios e, consequentemente, toda a reação psicobiológica, psicofísica acontece no corpo e a gente não necessariamente precisa fazer nada, porque na verdade não está acontecendo nada fora, e sim dentro. Por isso que dizem que o maior inimigo é o que está dentro, porque é ele que mais nos cansa, é ele que mais nos destrói, é ele que mais nos diminui, não é o externo. O famoso autossabotagem também, sim, né? Sim. Você está o tempo todo colocando barreiras para que você alcance os seus objetivos. E isso só tende a fazer você ficar parado, paralisado, sim, né? E buscar... Rodrigo, eu gosto de falar para quem me assiste sempre que se você é biologicamente saudável, você tem inteligência, né? Ponto. Então, todo mundo pode ter inteligência, todo mundo tem inteligência. E com a inteligência emocional é a mesma coisa? Sim, na verdade toda inteligência ela é um potencial. Que todos nós temos, mas é um potencial. Um potencial, na realidade, não apenas como potencial, ele não faz nada. Ele só faz ou gera resultados quando ele sai do potencial e entra em ação. Aí sim, nós podemos usar aquilo a nosso próprio bem-estar, ou nossa própria felicidade, ou conquista de resultados, assim vai, ou do outro. Só que precisa desenvolver esse potencial. O músculo tem potencial para crescer? Tem, mas é potencial. Se você não exercitar, ele não vai fazer nada. Intelecto, a mesma coisa. Tem um potencial cognitivo? Todos temos. Mas se você não fizer conta, se você não ler, se você não estimular a sua imaginação, o seu cérebro cognitivo, ele fica ali. Quantas pessoas, infelizmente, não desenvolvem e são carentes de cognição também, né? Então, a emoção dá para desenvolver? Lógico, como? Sentindo. Primeiro, dando consciência das emoções. Porque eu só posso gerir algo se eu conheço. É que nem numa empresa. Se eu sou o líder aqui da empresa, se eu não conheço cada funcionário, como cada um funciona, como é que eu posso colocar cada um no lugar certo? Olha, você vai para cá, você para lá, você para cá. Então, como é que eu posso fazer isso? Não tem como. Eu só vou conseguir se eu conheço. Você tem consciência como quem é cada um e como cada um funciona. Assim são as emoções. Então, para desenvolver, o que eu faço, Rodrigo? Primeiro, começo a perceber tudo o que está acontecendo dentro de mim. Mentalmente, pensamentos e reações fisiológicas. Né? Então, por exemplo, o medo ele gera reações, primeiro, pensamentos, né? Repetitivos. O medo tem
habilidade de manter pensamentos repetitivos, senão é um medo muito extremo, ou seja, coloca a nossa vida em risco, não tem nem pensamento, né? Mas se é um medo tranquilo, ele mantém aquela coisa travada naquele lugar ali, tipo, a pessoa está com medo da crise, fica pensando em crise. E ela tem que ser muito criativa, né? Porque essa sensação de medo, ela deveria ser curta. E aí a pessoa começa a colocar esse medo sempre na frente dela. Na verdade, ela só é curta se nós expressamos. Ou seja, ela só é curta se nós usamos essa energia gerada. Se não usamos, ela fica só acumulando. Que foi o que a gente aprendeu, né, Tabata? Socialmente falando, nós aprendemos a engolir todas as emoções. Todas as emoções humanas, elas são tidas como negativas, têm uma conotação negativa. O medo, por exemplo, um homem não assume socialmente que tem medo de jeito nenhum. E sendo que o medo, ele não é nem bom nem ruim. Ele é apenas uma fonte energética que dispara no seu organismo determinadas reações, aumenta a sua pupila, o coração bate mais rápido, mão sua, as pernas ganham muito mais força, por isso que treme as pernas. Isso é energia, que nem carro parado, acelerado, ele começa a tremer. Isso é o ser humano. Então, o medo faz isso conosco. E se nós usamos este medo, ou seja, usamos para quê? No caso do medo, como é que eu posso usar? Quando ele vem o medo, primeiro identificar o que eu estou com medo. Estou com medo, sei lá, de falar em público. Estou com medo de ir para frente de uma entrevista. Estou com medo de assumir uma responsabilidade. Cara, eu falo, dê um passo em direção àquilo. Dê um passo em direção àquilo que mais te teme, que normalmente vai acontecer aquela metáfora da caverna de Platão, que você acha que é um monstro, e quando você vai em direção àquela sombra que você vê na parede, na verdade é só uma sombra, porque na prática ele é um ratinho pequenininho, que na sombra, na inconsciência, no inconsciente, enquanto aquilo não torna consciente, aquilo é gigante. E quando nós damos passo em direção, aquilo torna consciente, torna conhecido. Porque o grande medo do ser humano é o desconhecido. Quando nós conhecemos, passo medo. E todo mundo tem medo, né? A diferença de um para o outro é como você gerencia isso, não é? Se eu uso para travar, ou para ir em direção ao que eu quero da minha vida, ou se eu uso para ficar fugindo da minha vida. É um dos dois. É uma das três opções. Eu falo para os meus alunos, a gente escutava muito quando era criança, que sentimento é ruim, né? Então e que você não podia ter o sentimento. O que é um total absurdo, porque o sentimento ele está dentro de você, ele é seu, não adianta, não dá para você esconder, fingir que ele não existe. Até 5 anos atrás, meu trabalho era o que eu faço hoje, lógico que ele vem desenvolvendo a cada treinamento, a cada mês, pesquisas que eu faço, estudos que eu faço, cursos que eu faço fora do Brasil. Então até 5 anos atrás, todo o meu trabalho era tido como nova era, como coisas para quem não tem o que fazer e assim por diante. E há 5 anos atrás eu estava num congresso em Chicago, onde toda a comunidade científica estava presente, comprovando que a inteligência emocional, a estrutura emocional do ser humano, ela é gerada dentro da gestação, durante a gestação humana. Isso quer dizer o quê? Que desde o momento da gestação nós estamos gerando junto o corpo físico, só que com este corpo físico estamos gerando automaticamente as emoções humanas, porque as emoções humanas nada mais são do que a mistura desses hormônios. Hormônios esses são físicos. Os hormônios têm molécula, tem átomo, tem tudo, é físico. A mistura disso dá uma emoção que nós chamamos. Então não tem como negar, ele é fisiológico. Quer dizer, se eu tenho corpo, eu tenho emoção. Não tem como negar, é inegável. Então, e o que define um sentimento, a maneira de nós utilizarmos esse sentimento, isso é importante você ter gravado, tá, para principalmente grávidas. A importância de ter esse período gestacional, que a mulher acha que ela está apenas gerando uma carne, está apenas gerando a parte física ou fisiológica do seu filho, e não. A partir das experiências de vocês pais, vocês mães, vocês estão gerando toda maneira, percepção emocional do seu filho, a maneira como ele vai usar as suas emoções. Ou seja, se você mãe, você pai, passa muito medo, muita briga, você está impactando o emocional do seu filho. E quando ele nascer, ele vai sentir muito medo, muita raiva, não vai saber por quê. E esse excesso de medo, de raiva, de tristeza, ou sei lá o que seja sentimento
que uma mulher vive durante a sua gestação, isso vai impactar automaticamente também o quê? Os órgãos, que são impactados pelos hormônios. Órgãos esses são impactados, o rim é impactado pelo medo, o fígado é impactado pela raiva, o pulmão é impactado pela tristeza, a alegria impacta o coração, as emoções são impactadas, o ódio impacta o corpo inteiro, tanto que hoje médicos, graças a Deus, já dizem que o câncer ele é um fruto do excesso de mágoa, de ódio, de rancor contra alguém. Então, percebe a importância dessa inteligência emocional, no mínimo, para você ter uma vida saudável, no mínimo. Não estamos falando nem de conquista, de realização, eu estou falando da pirâmide de Maslow básica. Você manter o seu corpo saudável, você manter-se seguro. Quantas pessoas, por exemplo, têm pânico, ataques de pânico e depressão, que nada mais são do que uma falta de habilidade emocional, de lidar com essas memórias emocionais que gera essas memórias gravadas no cérebro emocional, que gera as nossas emoções. Então é importantíssimo nós buscarmos este autoconhecimento emocional. Não apenas o conhecimento como é dito, eu conhecer quem eu sou, como eu funciono, não. É buscar este autoconhecimento bem específico, emocional. Como eu funciono emocionalmente. Como eu lido com o meu medo, como eu lido com a minha raiva, como eu lido com a minha tristeza, com a minha angústia. Eu sou alguém que projeta no outro demais, que machuca as pessoas demais, ou eu sou alguém que engulo demais, fica engolindo. Bom, se eu projeto demais para fora, tem que fazer o quê? Equilibrar, segurar um pouco. Sim. Se eu sou alguém que segura muito, tem que fazer o quê? Colocar para fora, mas sem também machucar alguém, sem ofender alguém. Então como eu faço? Primeiro, você está com raiva de alguém, por exemplo, que é o que mais machuca as pessoas, descarrega em cima de um colchão, de uma almofada, grita, vai no trânsito de São Paulo, fecha a janela, grita, xinga, nessa hora vale tudo. Fecha os olhos, não no trânsito, é claro, mas num lugar que você possa fechar os olhos. E imagina você fazendo o que você queria fazer com alguém fisicamente, porque fisicamente você não pode fazer, nem deve, poder você pode, mas você vai ter consequências. Então imagina, e aí expressa aquela raiva e acabou. É que nem choro, tristeza. Nós tendemos a segurar a tristeza. E mal sabemos que no ápice da tristeza, ou seja, quando nós permitimos ir no fundo do poço, quando eu chego no fundo do poço, o que eu tenho? Acabou. O que resta? Só subir. Mas só que enquanto eu não expresso isso, eu não chego no fundo do poço. Eu fico segurando para não cair. Seguro. E quando cai de vez. Onde vem a depressão? Aí deprime porque é muito peso emocional. É uma carga de anos que cai sobre alguém e aí para ela levantar é a base de remédio, é a base de terapia, é a base de muito processo. Então é importante quem está nos acompanhando aí, as pessoas saberem, cara, é saudável, não é nem bem visto, é saudável, salutar você expressar, chorar. Eu brinco, eu falo, olha, você nunca aprendeu a chorar, né? Você não sabe chorar, então você vai fazer o seguinte, se tranca num quarto escuro, no seu quarto, põe uma música triste, aquela que você só de ouvir já chora, põe imagem quando você perdeu alguém, um ente querido, sei lá, põe um vídeo, a foto, um vídeo de vocês felizes e que você sabe que você perdeu aquilo, olha aquela imagem, mas chora, esperneia, xinga, acusa também, porque nós queremos acusar, você me abandonou, acusa, não tem problema. Ou seja, expressa a tristeza. E depois disso, aí sim você tem capacidade de levantar a cabeça, abrir o peito e ir para a vida de novo. Enquanto você não fizer isso, aquilo vai cada vez te... E aprender mecanismos para isso, né, Rodrigo? Acho que inteligência emocional é isso, você aprender mecanismos para tornar tudo isso, né, esse alívio que você sente quando você expressa uma emoção possível, que te faça, que você consiga fazer isso de uma forma mais saudável, mais rápida, mais eficiente. Sim. Então a gente tem que ter também uma metodologia para conseguir fazer isso de uma forma mais fácil. Você deu o exemplo da gravidez e eu fiquei aqui com uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Eu sou uma pessoa, a pessoa se julga, né? Eu sou uma pessoa condicionada a ser triste. Então, desde criança, minha gestação já foi difícil, minha infância foi difícil, depois eu batalhei muito, é tudo muito difícil para mim. Com um marido difícil. Isso. Eu nunca vou conseguir ter nada fácil na minha vida.
Então, o que a gente fala para essas pessoas? Cara, bom, primeiro você é refém apenas de uma percepção sua. Porque nada é em absoluto. Tudo é relativo a alguma coisa. Eu sou triste em relação a quem? A quê? Então é uma percepção sua apenas de que você é triste, de que você é isso, de que você é aquilo. Então você não é... Você pode ser triste talvez em relação ao seu vizinho, em relação ao seu amigo, em relação ao seu irmão, cunhado, em relação às pessoas que estão ao seu redor. Mas com certeza tem pessoas mais tristes que você, ou menos tristes que você. Tem pessoas depressivas, muito piores do que você. Então, a primeira coisa é tomar consciência. Cara, eu vim me sentindo... primeiro, a tristeza tem 2 pontos, né? A tristeza em si, a angústia e a vítima. A pessoa se torna, ó céus, ó vida, ó azar, tudo é comigo. Tudo é comigo. Então, a primeira coisa é a pessoa tomar consciência de que ela é responsável sobre a sua vida. Ela e unicamente ela. Enquanto nós somos crianças, nossos pais são totalmente responsáveis por nós. Uma vez que ganhamos a maioridade, somos totalmente responsáveis por nós. Inclusive pela nossa percepção de mundo. Então, enquanto você quiser enxergar o mundo como vítima, como triste, como abandonada, como tudo acontece comigo, então vai acontecer. Por um motivo muito simples. Existe um processo que eu chamo de foco, né? Até Daniel Goleman fala muito, mas eu gosto de usar uma parte mais prática, mais visual. Então imagina aqui como se fosse a nossa atenção. Dispersa, cada dedo nossa atenção dispersa de alguma forma, em algum ponto, em algum momento da nossa vida, em algum problema. Imagine quando eu faço isso, quando eu foco em algo, aquele algo, imagina se nesse caso a tristeza, se eu foco na tristeza, se eu foco nas coisas ruins, nas coisas negativas que aconteceram comigo, que aconteceram. Como aconteceram com você, com o João, com a Maria, com o presidente da República, com Barack Obama, com qualquer um aconteceu. Então, onde eu foco, eu coloco todo o meu foco em cima daquilo, da minha percepção, aquilo se expande na minha frente. E isso é uma habilidade da nossa consciência. Quando nós decidimos focar em qualquer coisa, aquilo expande literalmente, né? Eu dou o exemplo sempre de quando a gente decide comprar um carro, porque é exclusivo, ninguém tem a cor, o modelo, sei lá, ou vocês mulheres decidem comprar um vestido porque é exclusivo, ninguém tem, é aquele, uau, vou na festa com aquele vestido. E aí você vai lá e compra. E aí você vê na rua só aquele carro, daquela cor, daquele modelo. E aí a mulher vai na festa, ela tanto que é exclusiva, chega lá, tem 3, 4 com o mesmo vestido, com o mesmo modelo, com a mesma cor. Fala, poxa, apareceu do nada? Não. Sempre teve. A diferença é que você apenas focou a sua atenção. Então sempre que nós focamos a nossa atenção, tudo em que nós estamos focados, aquilo vai expandir, vai crescer, vai aparecer mais na nossa frente. E consequentemente, os semelhantes se atraem. Não são os opostos. Os semelhantes se atraem. Se eu estou focado na tristeza, se eu estou focado na angústia, se eu estou na angústia, na tristeza profunda, vai acontecer cada vez mais tristeza, angústia profunda. Então, a primeira sugestão que eu dou para os seus telespectadores aí da internet é: mude o seu foco. Foque em tudo aquilo que você tem de bom. Foque em tudo aquilo que aconteceu de bom na sua vida. Foque em todas as pessoas boas que você tem na sua vida. Foque em tudo que você tem de bom na sua saúde, no seu corpo. Foque em todos os pensamentos bons que você tem na sua vida. Um exercício, hein? É um exercício, porque você vai tender a focar e o seu foco vai voltar para onde? Porque onde teve, sempre teve, que é na tristeza. Aí você percebeu que voltou para a tristeza? Volta o foco para as coisas boas, para as alegrias, para a gratidão. Então é impossível uma pessoa grata ficar infeliz, triste. Não tem como. É que se você tá triste, você demanda muita energia para continuar triste, né? Uhum. Porque seu foco tá ali. Então, o principal, uma das coisas que a inteligência emocional nos traz é isso. Então, olha, tudo bem, você tá triste, todo mundo fica triste. Eu fico triste, você fica triste, quem tá nos assistindo fica triste. Mas vamos então trabalhar essa tristeza, que é importante, mas vamos ver também outros pontos de vista, para que a sua energia não seja só na tristeza, que seja em outro lugar. E isso que faz a coisa girar e aí a gente consegue alcançar os objetivos. Queria que você falasse um pouco disso pra gente, porque tem muita gente que me manda e-mail, muita gente que pergunta: Tabata, eu entendo muito desse assunto, faz 15, 20 anos que eu trabalho a técnica desse assunto. Eu sou uma empresária, então eu entendo tudo do ramo de calçados, eu entendo. Só que eu não consegui chegar ainda aonde eu quero chegar, né, no topo, onde eu almejo.
O que falta? O que pode ser um fator que falta para essa pessoa? Bom, primeiro definir se ela sabe o topo. Às vezes ela nem sabe o topo. Sabe aquela sensação de quando você não sabe o que você quer, tudo que vem para você ainda é falta, ainda é insuficiente. Então a pessoa insuficiente ou insatisfeita, ela é insatisfeita porque ela na verdade não define aquilo que ela quer. Ela nem quer definir aquilo que ela quer. Então ela deixa aí. Então a primeira coisa é define, você sabe aquilo que você quer, o que é suficiente, que vai te deixar feliz de verdade. Porque enquanto você não definir, por mais que você já até passou do que você achava que era o topo. Porque o topo é muito relativo, mais uma vez, tudo é relativo. O topo também. O topo para mim pode ser lá em cima e para o outro o topo aqui, está tudo certo. Ninguém é mais certo ou mais errado que ninguém, só é diferente. Então, primeiro definir o que é o topo para você. Define bem claro. Quanto mais claro você tiver o que é o topo, melhor. Por quê? Você está definindo o território. Que território que eu quero chegar? Que eu vou andar, que eu vou caminhar. Ótimo, se eu sei que território que é, um território rochoso, subida, o ar é rarefeito, é frio, é quente, é calor, é dias, eu vou passar mais dia, mais noite. Se eu conheço tudo isso, eu tenho condição de fazer o quê? Me preparar. Agora, se eu não conheço aonde eu quero chegar, se eu não conheço o território onde eu quero pisar, como é que eu vou me preparar para isso? Não, às vezes eu descubro que, sei lá, para chegar onde eu quero chegar, precisa subir uma montanha. E eu não estou afim de subir a montanha. Se eu descobrir, por exemplo, que o topo é ficar trabalhando 16 horas, 20 horas por dia, talvez eu descubra, cara, não é isso que eu quero. Só que só vou parar para perceber o que está em jogo quando eu vejo o jogo completo. Eu abro o tabuleiro, vamos ver o tabuleiro. Que lugar eu pisarei? Eu quero ser, sei lá, presidente da República. Ótimo. Abre o tabuleiro da presidência. Tem que envolver uma série de coisas, jogos políticos, corrupção que está aí, você vai ter que fazer parte disso, senão você morre. Tem uma série de coisas aí envolvidas. Abre o jogo. Você quer passar por tudo isso? Ótimo. Bacana, quero passar. Aí vem o segundo passo. Como eu preciso me preparar para chegar lá? Eu tenho que fazer uma faculdade, eu tenho que trabalhar 2 horas a mais sem escrever livro, eu tenho que emagrecer, eu tenho que, sei lá, deixar o cabelo crescer, eu tenho que... Sei lá, o que eu tenho que fazer eu não sei, mas olha bem o que você precisa fazer. Mas antes, o primeiro passo é definir o que você quer, bem claro. E quando você quer. Porque uma coisa é eu querer subir o Everest semana que vem, outra coisa é eu quero subir o Everest daqui a 2 anos. A minha preparação, condição, talvez eu descubra, eu quero chegar no topo daqui 1 semana. Talvez eu descubra que é impossível. E estou sofrendo de bobeira. Olha, enquanto eu não descobrir é impossível. E aí você não sofre mais. E aí deixa de ver outras coisas que estão no caminho que poderiam te servir, né? Poderia te servir, poderia curtir, poderia te dar muito mais prazer, mais felicidade do que aquele topo, e você está focado naquilo. Algo que você não vai ter condição nenhuma de chegar. Porque, sei lá, você não tem habilidade, por exemplo, um exímio jogador de basquete, por exemplo, sei lá, que exige altura, um ponta de vôlei. Cara, eu nunca vou ser, eu sou baixinho. Não tem jeito, posso ser, sei lá, no máximo um levantador. No máximo. Mas se meu sonho, meu topo é chegar no ataque, ser um ponta de um jogo de vôlei, eu vou me frustrar. Então tem coisas que não adianta. Um altão também ser um como é que chama? Que anda a cavalo? Esqueci o nome. Jockey. Um jockey? Não dá, cara. Um Oscar do basquete querer subir em cima do cavalo e querer ser o as do jockey. Então, percebe que quando nós definimos o que nós queremos, e nós não definimos também por uma falta de inteligência emocional. Nós não definimos o que nós realmente queremos por medo. Por medo de conseguir. Porque todos nós temos capacidade de conseguir qualquer coisa. O nosso maior medo é exatamente o medo que nós sabemos que podemos chegar. Nosso maior medo, como diz muitos mestres, é da nossa luz, não é da nossa sombra. É a capacidade que nós temos de alcançar, de realizar, e temos esse medo. Então, poxa, é uma maneira de nos sabotarmos, como você bem disse, nem chegando onde eu quero chegar. Eu nem sei, não. O que você quer especificamente? Não, eu quero ser feliz, quero chegar no topo, tá bom. O que é o topo para você? Topo em relação ao quê? Na sua vida pessoal, física, conjugal, familiar, pai, sei lá, que topo que é esse para você? Não, topo, sabe o que é topo, Rodrigo? Sei o que é topo. O que é topo para você sabe, mas né? E para você?
O que é topo para vocês? Quer chegar a um corpo uau? Quer chegar numa saúde uau? Quer chegar... Não, o que é? É parar de fumar? Para alguém pode ser parar de fumar, para se drogar. Cara, olha que ganho que essa pessoa tem. Fenomenal, e tudo bem. Então, são duas coisas. Primeiro, enfrentar o seu maior medo. Cara, estou com medo. Primeiro, aceitar, estou com medo sim. De enxergar onde eu quero chegar, onde eu tenho capacidade de chegar. Porque todos nós temos capacidade de chegar a presidente da República. Temos aí exemplo, não estou falando de política aqui, mas temos exemplo de Lula. Que não estou falando se ele é bom ou ruim como político, mas é um cara que, com QI lá embaixo, com a quarta série, sei lá o que ele tinha, chegou a presidente da República. Falou com Barack Obama, as relações dele lá em cima, ou seja, percebe? Alguém que não teve nem formação cognitiva para chegar na presidência da República do nosso país. Ou seja, imagina a capacidade que nós temos de conseguir qualquer coisa. Então assuma primeiro, ok, estou com medo sim, não tem nada de errado, estou com medo. Só que agora eu vou fazer o quê? Enfrentar esse medo. Como é que eu enfrento? Parando, sentando, para definir como colocar no papel. É um medo muito grande que o ser humano tem de colocar no papel. Porque quando você coloca no papel, você concretiza. Né? Tudo que uma construção, ela só vai, uma construção bem feita, ela só acontece quando ela passa pelo papel. Ela nenhum prédio sai do chão sem papel. Primeiro ele acontece no papel. Vai ser assim, o projeto é esse, o projeto é aquele, esse vai na prefeitura, blá, blá, blá. Ok, aí sai. Se não vier no papel, não. Então, é colocar no papel, porque a cabeça é muito pequena para pensar, para enxergar. Então, coloque no papel. É uma pré-criação. Defina especificamente o que você quer. Importante colocar o que você quer de forma positiva. Não chegar ao topo para alguém pode ser, chegar no topo para mim, tem gente que fala, chegar no topo para mim é não ficar doente, é não separar da minha mulher, chegar ao topo para mim é não fumar, não beber, não... É que as pessoas não sabem colocar isso da forma positiva, né? Chegar ao topo pra mim é ser feliz com a minha mulher, né? Chegar ao topo pra mim... É viajar o mundo com a minha família e todo mundo saudável, sei lá. Mas sabe por quê, Tabata? A gente sempre foi treinado a pensar no não. Pensa quantos nãos você, eu ouvimos na nossa infância. Quantos sims? Quantas vezes nós acertamos 8 questões de 10 de prova e nossos professores, pais, focaram justo no erro? Pô, acertamos 8. De 10 acertamos 8. Mas, pô, você errou isso daqui? O que você fez? Por que você não soube isso tão simples? Você não viu? Poxa, mas acertei 8, mas ninguém fala. Tanto que o acerto é com um certinho, assim, né? Um tiquezinho. Ou às vezes só um tiquezinho. E o erro é... E ainda tem observação. Tem observação. Bem do lado, assim, bota um círculo vermelho, gritar. Ou seja, e o vermelho existe exatamente para destacar. Poxa, por que não destaca o ganho? E fica até a dica para quem é professor, destaque os ganhos. 8 ganhos, destaque com vermelho. Fala, a partir de agora vermelho significa ganho, não é mais perda. Destaque ele com vermelhão, circula, parabéns, escreve do lado. Eu falo para os professores da nossa metodologia lá na Aurum que o tempo que você tem, às vezes, você tem 45 minutos de aula, às vezes 20 minutos você fica brigando para o pessoal parar de falar. Por que você não pega desses 20 minutos, 5, chega para quem não está fazendo aquele determinada ação e fala para ele, olha, legal, parabéns, né? Você está conseguindo. Está conseguindo, olha que você está prestando atenção na aula. Exatamente. Então, pensa o ganho que você vai fazer quando você olha o outro lado. Mas muitos professores, né, não conseguem ver o outro lado porque eles não conseguem ver o outro lado deles. Sim. Então é importante ter inteligência emocional nele para que ele possa passar isso. Se não tiver nele, Tabata, não tem como. Não tem. Você vai ensinar, sei lá, vai ensinar a meditar se você nunca meditou? Não tem como. Você tem que meditar. Agora eu sei o que precisa fazer para meditar. A inteligência emocional é a mesma coisa. Como é que eu vou ensinar a inteligência emocional se eu nunca me permito mergulhar nas minhas emoções? Não, tem que mergulhar sim. E mergulhar nas emoções não significa ser perfeito. Não, longe disso. Isso até é importante quebrar esse paradigma aí que muitos têm de que ser inteligente emocional é ser perfeito. Não, pelo contrário, é se permitir errar mais. Exatamente. E se perdoar, por isso, né? Perdoar os outros também. Que eu falo, quando nós éramos crianças, nós perdoávamos amiguinhos, passava algumas horas, já estava brincando de novo, estava tudo certo. Hoje não. A gente exige perfeição do outro, sendo que a gente não pode dar. Não, você falhou comigo, você isso, crucifica, risca como
me chama da agenda, não quero mais relação com ela. Ela errou comigo, tudo bem, ela errou, mas você perguntou por que ela errou, o que estava acontecendo com ela, com ele, não. E aí vamos ficando adultos solitários. Isso não significa que você tem que perdoar a pessoa que errou para com você, né? Eu falo isso muito. Isso significa que você vai entender, tentar chegar o mais próximo do ponto de vista dela e saber o que se passou para ela fazer isso. E aí, munido disso, você pode escolher: eu, né, quero continuar com essa pessoa da minha vida ou não quero. Mas você tem que ter esse laço para você não ficar amargurando, né? Não ficar colocando aquilo o tempo todo na sua mente. É usar uma outra habilidade da inteligência emocional, que é a empatia, que é se colocar nos sapatos, que é usar o que a neurociência descobriu, que tem neurônios para isso, chamados neurônios espelhos. Neurônios espelhos esses que nos permitem se colocar no sapato do outro. E aí quando a gente se coloca no sapato do outro, quando a gente se coloca no lugar do outro, quando a gente tem empatia com o outro, aí sim você consegue perdoar o outro. Não que às vezes, dependendo do erro, realmente não dá para ter relação, ok, não dá, mas você não fica com aquela carga, com aquela mágoa, porque a mágoa é sua, vai ficar com você. Então se você se coloca no outro, entende, ok, entendi agora. Talvez eu faria até igual ou pior se eu estivesse no lugar dele. Mas ok, já compreendi, te perdoo, segue sua vida, na boa, só que não dá. Infelizmente não vai dar pra gente seguir junto. Mas ok, segue sua vida, quero a sua felicidade, vai viver. Então, não significa perdoar tudo e continuar ali grudado, amigo, não. Significa, cara, compreender que ele vai errar, que você vai errar antes de mais nada. E que pessoas vão sair da sua vida pelos seus erros, vão. E tudo bem. Que ela possa também ter inteligência emocional para te perdoar, que você estava no momento XYZ, que você errou sim, como ela vai errar no decorrer da vida dela ou dele, e tudo bem, todo mundo continua. E aprendemos com isso, porque a grande sacada do erro é o aprendizado. Eu preciso procurar também metodologias sérias para desenvolver minha parte emocional. Importantíssimo. Né? Então eu falo muito, sempre nos meus vídeos, que essa questão que a gente vê muito na internet do fique feliz, né? Você está deprimido, fique feliz da hora do almoço até o jantar, são metodologias que a gente precisa olhar com bastante cuidado, porque a inteligência emocional é um processo. Sim. E você faz esse processo. Sim. Conta um pouquinho para quem está nos assistindo a importância de escolher um método, uma metodologia séria para encarar o desafio da inteligência socioemocional. Primeiro que, se parar para pensar, você procurar qualquer profissional para trabalhar suas emoções é como você procurar qualquer profissional para abrir seu peito e fazer uma cirurgia do coração. E você está fazendo até pior, porque o coração no máximo está afetando o coração, talvez boa, sei lá, vamos falar nem do coração, vamos falar, sei lá, para consertar uma perna que quebrou e você procura qualquer médico para consertar sua perna, para operar. Ok, no máximo vai calcificar errado, tudo bem, vai ficar com a perna mancando e está tudo bem. Só que a emoção não. As emoções humanas estão atreladas com o corpo inteiro, está atrelado com a saúde inteira, está atrelado com os relacionamentos, está atrelado com a vida profissional, com a vida financeira. Caramba, está atrelado com tudo. E eu vou em qualquer lugar para trabalhar isso? Não tem como. Então, fundamental você ter uma saúde emocional cuidada. E cuidada é constante. Então, eu trabalho há 18, vai fazer 19 anos que eu trabalho, dou treinamentos nessa área de inteligência emocional, não só treinamentos, como atendemos aqui individualmente também pessoas, grupos menores também. Então todo o nosso trabalho é o quê? Unir grupos de pessoas anônimas, pessoas famosas. Já tiveram pessoas como o Lu Godoy, o Pablo da Rocha, o Frank Aguiar, a Kátia Fonseca, a Sheila Carvalho, uma série aí de pessoas famosas, uma série de grandes empresários aí, empresários da Gol, empresários da Marabras, empresários da Casa Bahia, empresário da TAM, empresário da... Nossa, cara, tanta empresa da Ambev, empresário do Safra, empresário não, vice-presidente do Safra, ou seja, tem de tudo, porque tudo é ser humano. Políticos, uma série de políticos, cantores, atores, juízes, desembargadores, advogados, donas de casa, pessoas com deficiência visual, mecânica, cadeirantes, pessoas com a única deficiência que a gente ainda não conseguiu trabalhar foi a deficiência auditiva, porque todas as vezes que nós estamos trabalhando as emoções, nós precisamos que a pessoa
entre em contato consigo. Ou seja, que ela feche os olhos e que ela entre em contato através de comandos, né, externos, que ela entre em contato com emoções. Na verdade, o que nós estamos fazendo, na verdade, é criando estímulos externos para acionar emoções. Como eu falei, as emoções são acionadas via estímulo externo ou interno. Então, esses comandos são dados para que acionem comandos internos dela, emoção interna que venha para que ela trabalhe. Então tem de tudo. Pessoas aí que se desenvolvem, que se trabalham emocionalmente, mas não apenas vai lá e faz o treinamento e acabou, não. Pensando nisso, a gente tinha uma preocupação muito grande com aquelas pessoas, aquelas que procuravam individualmente para dar continuidade, ok, mas e aquelas que não procuram? Então, cara, a gente precisa, as pessoas precisa ter uma academia emocional, precisa ter um lugar, um templo emocional, comparando a parte espiritual, precisa ter um colégio emocional comparado ao intelecto, ou seja, o intelecto tem um colégio, uma universidade, a alma tem uma igreja. Eu já falei, agora o emocional não tem. Desde a época das cavernas não tinha. Não tinha, porque agora tem o centro emocional e que é gratuito. Fica até o convite aqui para todos vocês que estão nos acompanhando. Tem o centro emocional, o primeiro centro de desenvolvimento emocional gratuito do Brasil e do mundo. E que acontece tanto presencialmente aqui em São Paulo, no Mercury ali da Maestro Cardinho 407, dentro do Mercury, todas as quartas às 20 às 21h30. Cada quarta-feira é um tema, e cada quarta-feira é um tema: autoestima, medo, raiva, tristeza, alegria, amor, como usar essas emoções, como gerir e como tomar consciência e gerir essas emoções. Então, e tem online também, que toda quarta acontece online. Há 2 anos acompanham média 15 países toda quarta-feira. Ou seja, você percebe a carência que nós temos disso no mundo, porque ninguém faz, nem psicólogo, nem psiquiatra não trabalham especificamente as emoções humanas. Não é o foco deles. Então, a Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, da qual me orgulho de ser o fundador, o presidente dela, ela nasceu há 18 para 19 anos com este intuito de cuidar disso, não só cuidar, como nós estamos desenvolvendo um projeto para instituir inteligência emocional nas escolas. Temos a 4ª reunião com o secretário de Estado da Educação de São Paulo para instituir inteligência emocional desde o 1º ano até o 3º ano do ensino médio. Nosso projeto que depois tenha uma continuidade disso em faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, ou seja, toda a corrente filosófica que existe em qualquer matéria que tenha também da inteligência emocional. Quem é o maior professor de inteligência emocional são os pais, porque já é comprovado que do 0 aos 3 anos é onde a criança mais absorve qualquer tipo de inteligência, seja ela cognitiva ou socioemocional. E é importante destacar, não sei, desculpa só te cortar, você está falando 0, que esse 0 não é 0, não sei se você está colocando 0 como nascimento, o 0 concepção. Da concepção, exatamente, do 0 aos 3 anos. E depois a próxima fase também é dos 3 aos 7 anos. É nessa fase. E quem está com a criança nessa fase? Os pais e os professores, né? Quem convive ali ao lado dele. Então, a gente tem que aprender para conseguir educar os nossos filhos, tanto cognitivamente como na parte emocional. Né? Então, quem está nos assistindo é quem vai ser o maior professor dos seus filhos. Não é professor, não é escola, não é governo, ninguém não. É pai e mãe que está ali dia a dia, é desde o momento que você acorda, durante o café da manhã, o dia a dia comum. É o dia a dia comum que vai ensinar. Agora, você esperar que a escola ensine, primeiro, a criança aprende com quem ela mais confia. E ela confia mais em quem? Pai e mãe, quem ela mais ama. Então, nós aprendemos mais aonde cria ponte. Em quem nós estamos mais ligados quando crianças? Pai e mãe. Então é onde a gente vai mais receber informação. A professora a gente recebe. Só que comparado a pai e mãe, 10%. E é bom também a gente tocar nesse assunto, Rodrigo, para que eu veja os pais, quando vão procurar uma escola para os filhos, vêm até a aula e falam: olha, eu procurei tal escola renomada porque passaram no Enem com tanta nota e teve tantos % de gente que foi para a universidade X que eu quero que meu filho faça, mas poucas pessoas vão até a escola e perguntam como vocês tratam a emoção das crianças, né?
E a escola também tem que estar preparada para isso, para receber, e em qualquer parte, gente, não é só na educação infantil. Ela tem que estar preparada na educação infantil, no ensino fundamental, no médio, universidade. A gente tem que começar a plantar essa cultura de que é importante, o emocional é tão importante quanto o cognitivo. Por quê? Através do emocional você consegue transformar o que você aprende no cognitivo em algo prático na sua vida. E é isso que o Rodrigo vai falar na palestra do Conaiso. Então, se você não assistiu, não pode perder, vá no www.conaiso.com.br e descubra como você faz para conseguir assistir a palestra, onde ele nos presenteia com um pouquinho mais dessa concepção. Rodrigo, muito, muito obrigada. Obrigado, Leonardo, até que agradeço. Quero deixar convite para todos aí que estão nos assistindo, que queiram dar um mergulho nesse mundo da inteligência emocional. Tem esse treinamento, só acessar o site aí, que é sbi.com.br. Lá tem o método Lotus, que é o primeiro, que é uma faxina geral emocional, onde ela vai ter um mergulho de 35 horas emocional, onde ela vai trabalhar cada uma das suas emoções e colocar na prática tudo aquilo que ela já sabe na teoria, que ela poderia estar fazendo como pai, mãe, marido, mulher, filho, profissional. Eu já sei que eu poderia, por exemplo, ser mais ativo, ser mais proativo. Eu sei que eu deveria, sei lá, dizer eu te amo para minha mulher, para minha mãe. Eu já sei que eu deveria fazer as coisas acontecerem na minha vida. Eu sei, mas eu não consigo fazer porque tem uma trava emocional. E este processo é para que a pessoa saia da trava emocional e haja, faça aquilo que ela já sabe que poderia fazer, mas na prática ela não sabia. E é muito rico, e com certeza um sucesso, gente. Vocês precisam procurar. Tá aí todas as informações. Foi um prazer imenso, isso, de verdade. Obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Próximo Conaiso, próxima oportunidade. Beijo. A gente se vê no Conaiso. Até mais.